só um pouquinho que ele vai iniciar essa gravação. Vou estar aí gravando. E aí, pessoal, o que a gente vai trabalhar? Vocês estão vendo a apresentação aí sobre ciência política, a gente vai entrar nesse mérito. A gente não vai menosprezar nenhum governante ou maior prezar algum governante. A gente vai ficar naquele equilíbrio de que essa questão. Por isso que eu falei com você, eu vou voltar lá na antiguidade para ver as primeiras perspectivas que estão vendo dentro da ciência política, quais são as primeiras noções que se tem até chegar às noções que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, a gente tem um filósofo muito importante que vai tratar sobre a democracia, por exemplo, Habermas é esse importante filósofo que vai tratar sobre a questão da democracia, sobre vida pública e privada. Como a gente está emaranhado dentro dessa ideia de vida pública e privada, e a gente acaba tendo também problemas em relação a isso, tá? E isso é importante que se vocês saibam, ou tenham essa perspectiva do Habermas, e ele traz para a gente novidade de falar sobre a democracia, né? É por isso que a gente vai fazer uma trajetória longa de todas as perspectivas que a gente está tendo de grandes pensadores que falaram sobre democracia, falaram sobre questões políticas e etc. Claro, em seus contextos históricos, eu não vou fugir disso, são contextos históricos daqueles personagens, né? Mas que ajudam a gente a interpretar o dia de hoje. Eu só gostaria de saber se vocês estão vendo a apresentação. Está conseguindo ver tranquilo? Se não tiver, vocês me avisam também para mim retomar aqui. Está tranquilo, professor. Então beleza. Então vamos lá, então. Obrigado, Karina. Essa perspectiva que a ciência política traz, está até um pouco claro, não tive tempo de mexer. Muito, né? Vai ser pouquíssimo tempo, mas eu não consegui mexer, adequar um pouco melhor, né? Assim. Essa ideia, por exemplo, que o brasileiro não sabe votar. E assim, quando a gente parte desse pressuposto, né, que o brasileiro não sabe votar, e a maioria concorda com isso, né, a gente pensa numa ideia que a política e assim, eu brincava quando eu ia fazer pesquisa na rua, a gente perguntava o que é política para você, e o cara já atrelava isso à ideia da corrupção. E não está isso muito... isso não é muito diferente do Brasil, né? Na verdade, por que pareça, um dos países mais corruptos do mundo, onde você acha grande parte da corrupção é os Estados Unidos da América. Isso não é divulgado, isso é a questão da corrupção. Então, há uma diferença lá que a punição também é muito rigorosa. Então, assim, rigorosa entre aspas, mas ela é feita, né? E aqui no Brasil a gente tem essa perspectiva da impunidade, etc. Então, acaba levando-se ao cidadão brasileiro essa culpabilidade de não saber votar, né? Uma ideia, assim, geral, como o indivíduo não tivesse capacidade de analisar as suas decisões, né? E, na verdade, o brasileiro sabe analisar, tem essa discernição. Apesar de ser um povo, em sua maioria, pouco alfabetizado, né? Você tem uma educação pública muito ruim, e essa ideia da educação pública, ela ser ruim, não é uma perspectiva não racional, né? Se pensa também na perspectiva de manter a educação como um entrave também, quando ela é pública de qualidade, igual as universidades, ela acaba ficando entre os mais ricos, então, entre os que têm mais poder aquisitivo, e aqueles que têm mais poder aquisitivo não vão querer mudar a estrutura da sociedade, né? Então, aí, esse raciocínio é muito comum na nossa sociedade brasileira, aliás, até da América Latina, digamos eu, né? O Brasil tem problemas, mas a América Latina também tem problemas muito semelhantes, né? E é muito normal que a gente vê como o dinheiro público é usado, a gente tem uma tônica que o brasileiro não sabe votar. Entretanto, é inegável que nós temos uma corrupção endêmica. O que é isso? O Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador, o pai de Chico Buarque, ele tem um livro chamado Raiz do Brasil, acho que já citei com vocês, Raiz do Brasil, e nesse livro ele vai falar dessa ideia do Brasil, como o brasileiro é personalista. Não é individualista, individualista é uma outra coisa, mas como ele pensa nos seus bens pessoais. Assim, os bens públicos não são importantes, mas os bens pessoais, eles são importantes, né?
E aí nós temos várias raízes. E uma dessas raízes é essa ideia do clientelismo, tanto eleitoral como clientelismo de troca de favores. Essa troca de favores, essa promessa de cargos, esse favor administrativo que a gente tem, do cara pegar um remédio e não precisar, do cara guardar remédio e não precisar, do cara se beneficiar de um cargo público que ele não tem a menor capacidade, né? Isso é, na verdade, comum da nossa sociedade brasileira, que não é comum em outras sociedades. Então, assim, há pessoas que vendem seu voto, a pessoa alienada, há camadas muito carentes que recebem benefícios que seriam de todos, mas acabam alguns grupos, né, tornando como aquilo se fosse um benefício pessoal que ele estivesse dando. Então, a gente tem várias ideias, vários conceitos que existem, tá? Não é anormal isso existir numa sociedade tão empobrecida e tão carente como a nossa. Todavia, aí a gente tem que passar para o outro lado. Bem, em outros países, a possibilidade de proteger o bem público é muito importante. Tá? Ou seja, a possibilidade de proteger a todos é muito importante. Porque no nosso país, na verdade, vou dar um exemplo da Suíça, né? Na Suíça, por exemplo, houve um caso muito interessante que, basicamente, a população ali queria... sobrou um dinheiro público, né? E eles queriam dar esse dinheiro público a crianças. Em torno aí de R$8.000, para escolher R$1.000, para todas as crianças suíças. Se sobrou, a gente vai dar. A população disse não. Olha, esse dinheiro, vamos pegar isso para as crianças, que sobrou, nós vamos investir mais na escola. Os empresários brasileiros, ele conjuntamente, aliás, empresários suíços, eles pagam imposto tão igual ao do Brasil, né? Só que o imposto que eles pagam volta. Ou seja, e as empresas, elas têm essa responsabilidade com a sociedade, diferente do Brasil. Nós temos empresas com um grande lucro imenso, né? Que não pagam imposto muitas vezes, né? Não sei se vocês não sabem, mas tanto a Receita Estadual do Estado como a Receita Federal, por ano, aqui no Espírito Santo, vou dar um exemplo clássico que saiu numa reportagem bem pequena da Gazeta, né? 40 empresas devia 40 bilhões aos cofres públicos federais. Aí eu fazendo raciocínio, né? Por 40 empresas, né? Isso do Espírito Santo tem uma economia pequena, imagina de São Paulo. 40 empresas não estão pagando seus impostos, sonegaram, né, seus impostos e se colocam como os éticos da sociedade, que são os mais éticos da sociedade. E, basicamente, quando a gente vai observar que eles não pagaram esses impostos, que é 40 bilhões, só para a gente ter uma ideia, o que o governo federal gastou com toda a educação no Brasil, seja ela superior, básica e até fundamental, aquela universitária, foi 58 bilhões. 58. E essas empresas deixaram de pagar 40 bilhões. Então, olha como é a dinâmica, né, que tem a nossa sociedade. Só no estado do Espírito Santo, tá? Não estou dizendo São Paulo, que é uma economia mais avante, ou Minas e Rio, que é uma economia mais forte do estado. Né? Eu não tenho dimensão, mas eu acho que se sonega imposto, sonega muito mais. Então, assim, nós temos hoje lobistas, por exemplo, dentro do Estado brasileiro, no Congresso Nacional tem um lobista. Quem são esses lobistas? Lobistas são esses caras que fazem lobby para a empresa privada, né? Então, eu tenho lá uma Volkswagen no Brasil, uma Vale Rio Doce, ela compra políticos e eles precisam fazer lobby por interesses pessoais dela. Um grande exemplo, por exemplo, né, a Vale do Rio Doce é um exemplo disso. Ela, por exemplo, ela teve um lucro estimado de 150 bilhões de dólares. E o resultado, o mais curioso, é que ela, apesar de ter esse dinheiro todo, ela só investiu naquela comunidade que perdeu tudo, né? Se vocês se lembram, tem uma comunidade que perdeu basicamente tudo quando estourou a Brumadinho, perderam. Essa comunidade ribeirinha perderam. E a Vale só conseguiu pagar 1 milhão. Ela recebeu 150 bilhões de lucro e conseguiu pagar 1 milhão. Então, olha a dimensão que a gente tem da ideia da corrupção.
A corrupção ela não é apenas ligada a setores da população que não sabem votar. Há esses indivíduos que realmente ganham um voto, há esses indivíduos realmente que querem um cargo, mas também há, por outro lado, indivíduos que utilizam do aspecto da empresa para se ver ou para obter benefício. Esses são os lobistas. Os lobistas são esses caras que vão exatamente uh, se arquitetar em torno de interesses para as empresas privadas. E a gente tem um problema. A gente não tem somente a corrupção pública do político, a gente tem a corrupção das empresas também. Isso é um grande problema. E além da gente ter corrupção ainda de setores menores, claro, com menor intensidade, mas a gente tem. Bem, e aí a gente parte para aquela ideia, o que é não saber votar, né? Ou seja, tem todo o benefício que alguns indivíduos têm, né? Candidatos que se tornam, e o que a gente entende como não saber votar e saber votar. Então, assim, na sociedade, o que a gente entende como clientelismo? Essa troca de favores, né? Alguns chamam de fisiologismo, né? Mas na literatura da ciência política chama clientelismo. Olha, ele está trocando favores com benefícios próprios, pessoais, etc. Eu tenho um colega que é promotor de Estado e ele estava me falando uma vez que teve um grande problema, por exemplo, né? Não tinha ponto eletrônico, aliás, tinha ponto eletrônico, e as pessoas não estavam batendo ponto eletrônico. Ele suspeitou, estão saindo mais cedo do trabalho. Então, essa perspectiva de levar a coisa pública como oficial não quer dizer que todo funcionário público trabalha sem imposto. É funcionário público, então que sai bem tarde. Mas que alguns funcionários públicos trabalham com benefício comum, isso é real. Né? O exemplo que eu tenho de médicos, por exemplo, eu já vi em partes do Brasil, médicos que fizeram dedo de silicone para dizer que estavam no emprego. Então, é uma questão que em alguns países, essa corrupção mais ligada à personalidade, ela não existe. E aqui no nosso país, infelizmente, ela existe. Mas o que a gente poderia dizer que são essas instituições? O Estado, por exemplo, o Estado é um ente, é uma instituição pública. O que é instituição? Aquilo tem regras e normas, né? E aí ela é extremamente distribuída em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? E esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, vão coordenar a sociedade. Mas não é somente executivo. O executivo é ligado, por exemplo, o executivo é a Secretaria de Saúde, Educação, Secretaria de Comunicação, faz parte do executivo. O legislativo também tem suas ramificações como o judiciário também. Então, a escola, por exemplo, é um poder do Estado executivo. Só que ela é uma instituição permanente. Ela permanece muitos anos. Ela vive muitos anos. Né? O Estado com E maiúsculo é esse Estado instituição que nós obedecemos. O Estado com E minúsculo é esse Estado regional que a gente vê, né? Espírito Santo, São Paulo, Rio, são estados menores. Quando eu falo Estado do Espírito Santo, eu posso estar me referindo a uma questão geográfica, dependendo do contexto, né? Ou posso estar me referindo à instituição, ou seja, o Estado como ente político, e ente também jurídico, e também um ente jurídico. Mas há uma diferença do governo. O governo é aquele cara que vai fazer ações administrativas dentro do Estado. Ele está dentro do poder executivo. Ele vai acionar projetos, programas em relação a isso, e geralmente estão ligados a um partido político, né? Que é uma organização, extremamente uma organização política virada à sociedade civil. Geralmente o partido político tem indivíduos da sociedade civil de vários grupos, né? Então, o governo vai fazer políticas, a gente chama de políticas públicas, ou seja, política da saúde, da educação, do meio ambiente, etc. Isso vai depender da ação, da história. Óbvio que tem um momento na história, você não vai ter política pública na saúde na Idade Média, por exemplo. Ou, melhor, só em algumas situações, tá? Mas, né, digamos assim, você tem essa ampliação do Estado em outras instituições mais fortes, e na virada do século XV para o XVI, com a formação do Estado absoluto. Tá? Então, aí a gente tem mais esse modelo que a gente conhece hoje. Mas o governo ele tem essa ação. Quando a gente vai pegar os modelos de Estado, olha que interessante, né? Os modelos de Estado que nós temos são muito vastos. Por exemplo, o Estado da Antiguidade, né? A Grécia, Roma,
Egito, Mesopotâmia, são modelos de estados antigos, né? Ou seja, modelos de estados que estão se constituindo. A Mesopotâmia e o Egito são modelos de estado muito, muito antigos, né? Data de 5.000 anos antes de Cristo, até 7.000 anos antes de Cristo, alguns acreditam. Só que nesse modelo de Estado, ou essas primeiras civilizações, não é que não existia antes modelo de civilizações, existiam. Se vocês pegarem, por exemplo, a Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver modelos de administrações ligados a uma sociedade tribal, e não uma sociedade monárquica, é uma sociedade tribal. O patriarca, o pai, aquele que comanda. São modelos de política ou de sistemas políticos muito mais antigos que a própria monarquia. Só que quando constitui grandes civilizações, aí os dois grandes exemplos da antiguidade, Egito e Mesopotâmia, a gente tem um marco teocrático, uma monarquia teocrática, monos, o governo de um. O governo de uma família, ou o governo de uma geração, de um grupo específico. Né? É muito curioso que quando a gente fala de monarquia teocrática, kratos de poder, tel de Deus, não está se visando um Deus cristão ou judeu. A gente está visando aqueles deuses da antiguidade, Horus, deuses da Mesopotâmia, que tem um grande poder, uma grande influência. Então, o monarca, na verdade, ele se via como um deus, ele é um deus da terra. Então, todo o código de leis que é promulgado em cima de uma monarquia teocrática, em cima de leis que são escritas e fortes, elas são baseadas na ideia dos deuses. Então, esse rei, esse monarca, ele não é questionado, esse rei não é questionado em sua maioria. Por isso que a divisão é de castas sociais. O que é casta? Casta não tem mobilidade social. Você nasceu servo, você vai morrer servo. Você nasceu escravo, vai morrer escravo. Você nasceu rei, vai morrer rei. Não importa o quanto você fique rico. Isso não importa. O que importa é que você nasceu de estratos superiores da sociedade e vai continuar ali. E foi naquela sociedade que se formou o que a gente chama de modo de produção asiático. Né? Então, uma transição, uma sociedade, é um período histórico onde os indivíduos estão entre uma sociedade tribal e uma sociedade de castas sociais. Está nesse intermédio. Por que eu falo esse intermédio? Porque, nesse momento, eu tenho grupos, né, como, por exemplo, servos, né, esqueçam que Egito e Mesopotâmia são escravistas, que a escravidão não é tão forte, é mais servidão coletiva, mas você tem ali uma comunidade muito comunal, que são os servos, que todo mundo tem pares iguais, e eu tenho monarcas que são riquíssimos, né? O exemplo foi a tumba de Tutancâmon, que a gente descobriu ouro e mais ouro e mais ouro. Então, observem bem, nós temos uma instância nesse período histórico entre uma sociedade que é muito comunal, ou seja, as pessoas são muito iguais em questão de bens materiais, e tem um grupo de casta poderoso. Exemplo, o exército é uma casta, os escribas, aqueles caras que sabem escrever, eles são uma casta, outros grupos como sacerdotes são uma casta. Então, eles nascem e morrem naquela casta. Por que se fala que é modo de produção asiático? Por quê? Porque, na verdade, se passa pouca fome nesse período, tá? Apesar, assim, os filmes que a gente vê, de vários documentários dizendo que, olha, a sociedade passa pouca fome. Curiosamente, o monarca, ele é muito mais, digamos assim, interessado no bem daquela comunidade. Então, a divisão de alimentação, ela é muito bem feita. As pessoas dificilmente elas produzem, mas elas não passam fome. A desigualdade aí social, ela existe, mas ela não é tão evidente assim. Ela é um pouco evidente por causa desses grupos que existem. Mas o monarca, ele é alguém que tem o poder dos deuses. Então, ele tem que ser respeitado em toda a sua forma de vigilância. Por quê? Porque você não vai questionar um deus. Você vai questionar Horus, você não vai questionar Íris ou Isis, esses grandes grupos, né? E aí vem os grandes mitos dizendo do nascimento desses deuses, né? Assim, ele seria chorado, o rio Nilo, etc., que justificavam o poder dessa monarquia. Professor, tinha mulheres, e curiosamente, tinha mulheres que eram monarcas? Tinha. Né? Mulheres já se tornaram faraós. Isso não é uma coisa não permitida como mostra, né?
Se mostra a Cleópatra, né, como monarca, ela não é faraó. A Cleópatra foi rainha, mas ela nunca obteve esse título. Ela nem é da origem do Egito, ela é macedônica, né? Ela é descendente de Ptolomeu, que era um general de Alexandre. Então, assim, esse grande auge dos faraós foi muito interior. Então, assim, existiam mulheres que foram monarcas, existiram mulheres que foram monarcas, né? Inclusive, a mulher é muito mais livre aí. Há várias cartas de testamento onde a mulher pede o divórcio do marido para ele divorciar tranquilamente. Era uma sociedade mais aberta, né, digamos assim, em relação à mulher. Se vocês repararem nessa foto, né, vocês vão ver que a sociedade egípcia é uma sociedade negra. Né? Ela não é uma sociedade branca, como a gente imagina, ou como os filmes imaginam essa sociedade branca. Ela não é branca, feita por negros. E, né, a gente vê várias fotografias, várias possibilidades, né, assim, de a gente conseguir ver uma sociedade negra nas principais pinturas, e principalmente pelas invasões que foram feitas, né? Essa região aí foi chamada região do Grande Egito. Claro que mudou muito, né? Alguns falam que até aqui mais ou menos Israel, né? Até os povos de Israel eram vassalos desses reis, né? Mas houve mudanças drásticas nessa sociedade que questionaram às vezes o poder do rei, mas se manteve por muito tempo. Se vocês observarem, por exemplo, a máscara funerária de Tutankhamon, né? Tutankhamon assumiu esse reinado com 12 anos de idade. Pô, mas não é muito cedo, não. Não exatamente para eles. Né? Para eles, a ideia da criança, da infância, ela é muito diferente. A infância, em algumas sociedades, ela já se encerra aos 7 anos de idade, aos 8 anos de idade, aos 12 anos de idade. Isso depende da sociedade. Então, na visão dos egípcios, Tutankhamon, ele já era um poderoso rei ou alguém que já poderia assumir o reino porque ele já era um adulto. Então, as coisas são muito diferentes, né? Mas a máscara funerária dele, se vocês perceberem, quem conseguiu descobrir essa máscara funerária, ela é de ouro, né? É de ouro. Então, assim, o faraó tinha que levar para sua tumba todos os seus bens, inclusive, às vezes, escravos. Eles levavam, entendeu? Se enterravam isso com escravo. Pra vocês terem uma ideia, as pirâmides é um grande túmulo, né? Não tem nada a ver com aquela questão de alienígena, não. É um túmulo, aonde o cara está mais próximo, né? Onde que esse deus ou esse monarca está mais próximo dos deuses, desse mundo dos deuses. Por isso, eles juntavam aquilo tudo que era de bem pessoal, colocavam lá na tumba, porque eles achavam que essa pessoa iria reencarnar. Então, há uma visão da reencarnação muito forte aí na sociedade. Né? A Mesopotâmia, ela já está ligada a uma outra região muito próxima do Egito, né? Vocês têm os assírios, que são extremamente fortes, né? Várias cidades-estados, mas você tem uma centralização ao mesmo tempo, né? A principal cidade é a Babilônia, né? Óbvio. Mas formou-se um império extremamente forte, eles criaram várias coisas, principalmente o cavalo, né? O cavalo de guerra que os romanos usavam, foram criados por eles, e eles dominaram por vários. Tem também a ideia de monarquia teocrática era muito forte. Muitas vezes rivalizavam com os egípcios, muitas vezes casavam-se com os egípcios para formar ali uma herança fortíssima entre eles, entre essas duas potências. Então, assim, eu tenho duas potências nesse período. Uma ligada ao Egito, outra ligada à Mesopotâmia, né, onde a gente tem o auge, que são os impérios babilônicos, o primeiro e o segundo império babilônico. Né? E aí, todos eles são vistos como deuses. Né? Nessa região, nesse período, eu acho que o único que não vai ser, a sociedade que não vai ser visto como deuses é aqui em Israel, que futuramente vai ser um deus único. Mas as sociedades são fortíssimas. É a concepção política é teocrática, não tem jeito, né? Essa está borrada pra caramba, mas aí seria uma escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita no mundo. Se vocês não sabem, o Império Mesopotâmio foi o primeiro a ter um código de leis, que é o Código de Hammurabi, né? Esse código de leis, né, dizia, olha, se você basicamente roubou de alguém, você pode ter a mão cortada, porque isso é justo, né? É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, a base do Código de Leis, é aí que vem a política,
A base do Código de Leis, que estavam naquela sociedade, é basicamente um Código de Leis teocrático, mas baseado em italiano, no olho por olho, dente por dente. Se você roubou, você pode ter a mão cortada. Se você pegou a esposa de um outro, pode pegar a sua esposa. Se você matou alguém, você deve ser morto, ou alguém vai te matar. Então, todas essas coisas são ligadas a um código moral, né? Um código moral, querendo ou não. O primeiro, mas ligado a toda uma questão religiosa. A próxima, isso é uma máscara funerária, né, na Mesopotâmia, naquele tempo. Essa é uma máscara funerária, que o cara, mais ou menos assim que era no Mesopotâmia. Só que aí a gente dá um salto na história, né? Um salto de 3.000 anos, que é muita coisa, né? E a gente passa para a questão dos gregos, né, e romanos, mas principalmente dos gregos, né? Porque os gregos, eles têm um modelo muito interessante de política, né? O modelo de modo de produção é o escravista, né? Ou seja, o escravo produz tudo e produz o tempo todo, ele produz muita coisa, há muitos escravos, eles vêm de todas as regiões do mundo, tanto na Grécia como em Roma, e por exemplo, Roma, por exemplo, teve 10.000 escravos num dia só chegando, então vivia-se do escravismo, né? E a concepção era muito divisionista. O Aristóteles e o Platão, eles são muito divisionistas, são muito elitistas. Né? E na visão deles, há diferentes formas das pessoas conceberem o mundo. E há pessoas que têm que ser escravizadas, como eles são inferiores. Esse é o exemplo que Platão e Aristóteles dão. Esses caras são inferiores, né? São bárbaros, são de castigo, então eles podem e devem ser escravizados. Essa concepção da inferioridade, ela já existe. Né? Só que a Grécia, curiosamente, né, esse modelo escravista, tanto Grécia como Roma, eles experimentaram formas de governo. E essa sacada é interessante. Poxa, peraí, como experimentar formas de governo? Como você tem cidades-estados, né, então aí não é aquele modelo de centralização administrativa, são cidades-estado, cada cidade-estado vai decidir por uma forma de governo diferente. Isso é um grande exemplo que a gente pode ter. Se eu pensar, por exemplo, para vocês, na oligarquia. A oligarquia é uma forma de governo onde que óligos quer dizer poucos, né? Oligarquia ou governo, esse governo dos poucos, aonde que eu tenho uma oligarquia, governo dos poucos. Esparta, por exemplo, era um governo feito por pessoas que tinham mais de 60 anos, pessoas que guerrearam a vida inteira, aí depois de 60 anos você tem isso, uma novidade, que é a oligarquia. Só para vocês entenderem esses modelos antigos, né, eu vou dizer algumas coisas para vocês que não estão nos slides, por exemplo. Né? Como se pensa política nessa época? Né? É muito diferente do que a gente pensa hoje. Né? Primeiro, o político é aquele cara que se dedica, o político, polis, a cidade, né? Politicamente polis, quer dizer, cidade, o cara, ele geralmente, esse oligarca ou aristocrata, ele é um senhor de escravos, né? Não se foge, ele é um senhor de escravos, ele é um senhor de terras, geralmente ele vai para a cidade, sai das suas terras, vai para a cidade, né? E lá na cidade ele vai fazer a política, que é o quê? Cuidar do bem público, né? Só que ele não recebe salário por isso, tá, pessoal? Se tem uma coisa que não acontece, é esse político receber salário. Pô, tudo bem, se ele não recebe salário, o Estado não cobra impostos, né? O Estado não tem essa cobrança violenta de impostos como tinha. Há cobranças pequenas, não grandes, né? É mais para sustentar mesmo os governantes do que realmente para fazer políticas públicas. Essa ideia de política pública ela não existe. Então o cara não recebe salário. Mas então, como é que o cara construía, por exemplo, uma praça? Ele colocava no próprio bolso. Tá? Por que pareça? Esse político tirava o dinheiro do bolso dele e fazia uma praça pública e ia ser para a utilização de todo mundo. Essa é a ideia da política. A glória. A ideia da política nesse momento é glória. A ideia da glória, da virtude, do bom cidadão, ela é muito forte. Então, as pessoas, basicamente, que faziam parte da política, vão para cidades colocar bancário do seu próprio dinheiro. Às vezes, uma escola, geralmente você tem uma escola particular nesse período, ginásios, mas depois se torna, algumas escolas acabam sendo uma outra, pouquíssimas acabam sendo públicas, você coloca do seu próprio dinheiro.
Eles investiam, davam seu dinheiro para essa questão pública. Por isso, o pobre, o mais pobre, ele não participa exatamente da política, ele não tem dinheiro para isso. Todavia, esse mais pobre, essa política é muito cara a cara, tá? Ele poderia chegar na rua, na cara de um político e dizer: o que você está fazendo por mim? Porque eu não participo, mas eu tenho direitos. Então, é uma política muito cara a cara, uma política muito, assim, próxima, né? A gente está falando de sociedade com 5 mil habitantes. Então, uma sociedade com um contingente populacional muito pequeno. Apenas no seu auge, lá no seu auge, já estava com 5 mil habitantes. Você tem um exemplo. Então, isso reforça uma ideia que a política ela é para o bem comum. Aí eu vou dizer um conceito para vocês. República. Tá? Esse é um conceito que vai surgir na antiguidade. Res pública. Ah, quer dizer coisa pública? Não somente coisa pública. Res pública quer dizer bem comum. Então, o político ele é muito bem visto se ele faz o bem para todos. Ele é mal visto se ele não faz o bem para todos. Poderia, em alguns casos, poderia até exilado da política, tá? O caso, por exemplo, de Júlio César, a história coloca Júlio César como um herói. É o inverso, ele não é herói. Ele é da parte dos não-heróis, os bandidos. Por quê? Porque na visão dos romanos, né, os romanos têm a concepção da república, coisa pública. Então tudo tem que ser o quê? Para todos. E o Júlio César está começando a fazer um poder pessoal. Né? Ele não foi imperador, ele foi um triunvirato, foi um governante, mas não foi imperador. O império vem depois. Mas os romanos odiavam pessoas que pensavam no interesse pessoal. E Júlio César estava começando a formar um poder pessoal, porque eles decidiram, pelo bem da República, a República é uma deusa, nós matamos Júlio César. Então, essas questões da política, ela é muito forte. Essa questão da democracia, em Atenas, não vou dizer isso em Roma, mas ela é muito forte. Então, a questão da glória do bem público é muito forte. Né? Quem assiste lá a Guerra de Troia, né? Uma das passagens muito interessantes que Aquiles ele decide lutar pela Grécia, ele não vai lutar por dinheiro, ele vai lutar pela glória. E esse termo, esse conceito de glória na antiguidade, ele é muito forte, muito preciso nessas sociedades. Então, assim, é uma sociedade extremamente excludente? Eles são extremamente excludentes. Todavia, é uma sociedade extremamente voltada para a ideia do bem comum, para a ideia da república. Então, pode ter monarca republicano. Existe. Dom Pedro II era um monarca republicano. Era um monarca que pensava bem comum, ou pelo menos, né, é isso que é dito. Dom Pedro II, não o primeiro, tá? Então, a Grécia vai experimentar essas formas de governo. Né? A oligarquia, o governo dos poucos, né? Que, na verdade, curiosamente, Platão e Aristóteles elogiam a Esparta pelo governo dos poucos. Timocracia, governo dos mais ricos, né? Que não é visto como uma boa forma de governo. Na antiguidade tinha essa questão, as boas e as más formas de governo, tá? A oligarquia é boa, a democracia não é tão boa assim, segundo Platão e Aristóteles, que fazem esse recorte, né? A democracia, curiosamente, ela não é uma boa forma de governo, tá? Para eles, para Platão e Aristóteles. Primeiro, Platão vai criticar muito a democracia, primeiro porque o Sócrates, o seu mestre, morreu no período democrático de Atenas. E segundo, o próprio Platão ele tem questionamentos lá no livro dele, República, ele tem questionamentos muito fortes, né? Ele dá o seguinte exemplo, por exemplo, né? Se você, vamos imaginar que o governo fosse um barco, né? E nesse barco você tem um capitão, no navio você tem um capitão. Vamos imaginar que todo mundo queira se tornar o capitão. E aí todo mundo começa a brigar por esse, né, por esse status, por esse cargo. O que acontece? Né? Ninguém vai conseguir nada, vão se matar, vai virar uma zona, etc. E ninguém vai conseguir governar. O Platão e Aristóteles entendem a democracia mais ou menos como isso. Como um navio onde todo mundo quer tomar o poder. Tá? Então eles acham, na verdade, uma péssima forma de governo. E pasmem também, né? Como Demos vem de povo, muitos kratos poder, o Platão e Aristóteles acham que
O povo, o mais pobre, ele não tem condições de votar, de decidir, porque ele não estudou. Né? O argumento de Platão e Aristóteles é, o cara não estudou e vai decidir sobre política, na visão de Platão e Aristóteles, o político deveria estudar desde criança para ser bom político, pensar no bem comum, no bem coletivo. Ele fala, os caras são egoístas pra caramba. Você acha que eles vão pensar em todo mundo? Não vão. Então eles assim, odeiam a democracia, acham a democracia, apesar de quando a gente observa a democracia grega, ela é excludente, mas ao mesmo tempo ela respira pra caramba. Se os gregos olhassem para a nossa democracia hoje, nossa democracia seria antidemocrática, tá? Porque a probabilidade de uma pessoa ser presidente de uma assembleia que mudava todos os dias é muito grande, de 5 mil pessoas, né? Por isso que Rousseau vai estar nesse modelo. A monarquia, que é o governo de um, é a melhor forma de governo. A melhor. Não existe outra. Para eles, alguém que tem o poder, né? Que é estudado, esse cara tem que ser estudado para ser um político, alguém que é estudado e assume esse cara pós-estudo, ou seja, pós ser estudado, e é criado e educado para isso, vai se tornar um político. Isso a monarquia é a melhor forma de governo. Né? A primeira forma de monarquia grega foi a Basileia, né? O modelo de rei Basileu. O que é esse rei Basileu? Curiosamente, esse rei Basileu não tem nada a ver com esse modelo de Aristóteles e Platão. Esse rei Basileu era um rei que tinha poderes mágicos, muito parecido com os reis teocráticos. Só não eram teocráticos, porque a questão dos deuses está um pouco mais longe, né? Os deuses aí têm vários defeitos igual os seres humanos. Mas o rei Basileu tem poderes mágicos também. Então não tem nada a ver com aquele modelo dito por Aristóteles e Platão, tá? Se vocês olharem, temos a aristocracia. Aristô, né? O Aristô seria melhores. Se oligarquia quer dizer poucos, Aristô quer dizer melhores. O governo dos melhores. Quem seria esse governo dos melhores, né? Também está ligado ao exercício físico. Curiosamente, os melhores não são os melhores em mais estudo, tá, pessoal? Esses melhores, eles são atletas. Então, na visão tanto de Platão e Aristóteles que cunharam essa ideia, esses melhores seriam atletas. Então, os melhores governantes seriam que eles teriam mais preparo físico, curiosamente. Participar de Olimpíadas. Então, esses seriam os grandes. Por isso que eles chamam também Esparta uma forma de aristocracia. A aristocracia é melhor. Esse conceito, na verdade, hoje a gente usa ele em restrito, né? Aristocracia brasileira, aristocracia feudal, etc. E não tem nada a ver com a origem da palavra. A origem da palavra seriam os melhores atletas. E não tem nada a ver quando a gente transporta, mas a gente acaba transportando essa ideia de aristocracia. Mas a aristocracia, na sua palavra mais fundamental, ela é o governo dos melhores, dos mais atléticos, dos mais fortes fisicamente. Tá? É elogiável também para Aristóteles e Platão, e a tirania. A tirania é o governo de um. Né? Eu disse para vocês de Júlio César está se tornando um tirano. O governo de um. E para Aristóteles e Platão é a pior forma de governo. A democracia, para eles, é uma forma de governo ruim, mas ela não é tão ruim como, por exemplo, a tirania. Que é aquele governo daquele autocrático, daquele ditador, daquele cara que tem o poder e o tirano. Tá? Curiosamente, Roma passou por um momento de tirania. Olha, o que isso quer dizer que ela passou por esse momento de tirania? Quando Roma estava com problemas políticos internos, se elegia um tirano para ficar 2 anos. Ficou 2 anos e saiu. Tá? Então, esse modelo é bem diferencial do nosso. E aí, na verdade, você tem cidade-estado, como eu falei para vocês, por isso que a Grécia pôde experimentar várias formas de governo, né? Até uma discussão na Mesopotâmia se eles adotavam a democracia ou não, mas acabou não adotando. E, na verdade, a cidadania ela é um privilégio. O que é a cidadania? Cidadania é onde você tem direitos e deveres como cidadão. Muito mais direitos, na verdade, nesse período, né? Só que a cidadania é um privilégio. Ser cidadão grego ou romano é você ter privilégio. Ter escravos, ter pessoas, poder participar da política é um privilégio. Nem todos participavam. Estrangeiros não participavam, mulheres não participavam, escravos não participavam. Tá? E só lembrando para vocês, pessoal, o modelo de escravo aí não é um modelo de escravo negro, tá? Que a gente conhece no Brasil. Esse modelo de escravo é um modelo de escravo mais branco, ele é mesopotâmico, ele é fenício, ele é até grego, né, em Roma, né?
ele é um escravo. Até judeu, muitas vezes, ele é um escravo. Ou seja, há uma escravidão branca. Só que o escravo aí, ele não é exatamente o inferior, né? Como é no Brasil. Ele é um cara que perdeu a guerra, é um derrotado valoroso. Ele perdeu a guerra e foi capturado, mas ele teve honra e glória de lutar pela sua liberdade em certo momento. Por isso que muitas vezes o cara ficava livre, ou muitas vezes, como escravo, ele era muito bem quisto, né? O exemplo, um pedagogo, ele era contratado para ser escravo pessoal de uma família rica, ou já teve escravos que governaram cidades pela sua inteligência. Então, isso tudo, essa diversidade toda aconteceu em Grécia, principalmente em Roma, tá? E aí a gente passa para o primeiro grande pensador dessa galera toda. Quem é? Obviamente, é Platão. Tá? O Sócrates não deixou nada escrito, né? E assim se diz. Realmente não deixou. O Platão deixou a República escrita. E a ideia de república, ou seja, a ideia de república é bem comum. É bem para todo mundo. É uma coisa que vai se estender a todos os cidadãos. Mas, aí lembrando, esse todo dos cidadãos não é todos. Aí se ensina mulher, escravo, estrangeiro e etc. Tá? Essa sociedade é uma sociedade muito diversa, tá, pessoal? É uma sociedade muito complexa. Né? Então, por exemplo, a questão da criança é uma questão muito evidente. A criança nessa sociedade, ela é um adulto em miniatura. E aí vocês vão pasmar com algumas coisas que eu vou dizer. Mas isso faz parte da história, até das pesquisas históricas, né? Essa criança é um adulto em miniatura, 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, geralmente, o escravo, o espartano é tirado da sua mãe. Ele já se tornou um adulto. Então, ele é tirado para fazer um treinamento físico. Então, vai levar todas as porradas da vida. E ele tem que treinar nu. Né? É daquela sociedade que você faz o treinamento nu. As mulheres também, espartanas, treinam. Nuas também. Apesar de ela fazer alguma atividade comercial que os homens não eram permitidos, somente a guerra, elas também fazem atividade física também, e também são treinados até certa idade, quando elas vão para o comércio. Mas esse homem, ele vai ficar até os 21 anos de idade treinando. E é uma sociedade que visualiza a forma diferente. Então, se eu vou pensar com vocês, essa criança, ela é um adulto em miniatura, aos 7 anos de idade ela já está provendo, você vai ter casos de homens que vão querer ter relações sexuais com criança. É verdade? É. Por quê? Porque a criança é um adulto em miniatura. É uma sociedade que pensa totalmente diferente. Platão e Aristóteles pensavam assim, né? E, curiosamente, a relação entre essas pessoas é muito mais complexa, digamos assim, né? Então, a relação homem-homem, ela era muito bem vista. É um exemplo, né? Se vocês pegarem a Ilíada de Homero, vocês vão ver que o Aquiles, ele se enfurece quando Heitor mata o seu primo. Né? E aí Aristóteles dá explicação. Ele matou o primo, e Aristóteles Aquiles ficou enfurecido porque era o amante do primo, ou seja, era o companheiro do primo. Tinha relações sexuais com o primo. Então, essa dinâmica da sociedade grega era muito diversa. Os espartanos eram obrigados a ter relações com seus parceiros. Você tinha que escolher um parceiro. Você ficava 7 dias depois do treinamento final tendo relações com esse parceiro. Por quê? Porque você acreditava que a relação física levava a uma relação sentimental que levava a uma relação à guerra. Um dos exércitos mais vitoriosos na antiguidade foi o exército de Corintos, que venceu o exército espartano, inclusive. Mas quando eles fizeram isso, formaram um exército só de pares de amantes homens, porque um defendia o outro com mais vigor, com mais força. Pelo menos se acreditava nisso. Até um certo tempo, realmente, deu certo. Os romanos vão acreditar na mesma perspectiva. Essa relação homem-homem é muito aberta. E na política não vai ser diferente. As paixões elas vão entrar muito forte nessa relação. Quando a Platão vai expor as suas ideias na República, no seu livro especial, ele vai observar esses 4 tipos de governo. A oligarquia, a aristocracia, a timocracia, a tirania. E vai dizer, olha, a monarquia é a melhor forma de governo, porque eu posso implantar, e a ideia de Platão era essa, é implantar um rei filósofo. Ele tentou ser também, mas não deu certo. Ele tentou ser um rei filósofo, mas não deu certo. A ideia do Platão era que um filósofo era muito mais capacitado para ser um rei, porque ele tinha estudo, do que outra pessoa.
vocês vão lembrar da figura, já ouviram falar de Simão Bolívar, né? Simão Bolívar é um dos libertadores, né, tá no Netflix, libertadores da América, né? O Bolívar pensava exatamente como Platão, né? Ele buscou em Platão essa referência que ele falava, bem, na América nós deveríamos implantar escolas para criar pessoas ligadas à política. Pessoas que serviriam para a política deveriam ser educadas na política desde criança. Isso é um exemplo. Então, assim, a visão de Bolívar é muito parecida com de Platão. Só que, na verdade, o Platão rejeita totalmente a democracia e acha que a monarquia seria a melhor forma de governo, porque você poderia pegar um filósofo, tornar ele rei, e ele saberia tomar as principais decisões. Uma das coisas que deixou, basicamente, o Platão muito irritado foi a Guerra do Peloponeso, né? Lá na história de Tucídides, ele conta que houve uma decisão equivocada na hora de atacar os persas. Isso levou a Atenas à derrota. Aí Platão vai dizer, olha, tá vendo como a democracia ela não serve para nada? Que tomaram-se uma decisão, um conjunto de pessoas que não são qualificadas e o resultado foi exatamente a derrota. Então, na verdade, o Platão, a democracia não vai ser a melhor forma de governo, né? Ele fala, olha, o povo tem sentimentos, cara, eles são impulsos. Então, se eles têm impulsos, eles decidem, assim, a partir de seus interesses, seus impulsos, e ele não toma aquela decisão racional que uma pessoa preparada deveria tomar. Então, não é a melhor forma de governo, eu prefiro a monarquia, que vai ficar por anos, né? Na Idade Média, eles vão beber na água de Platão. Essa ideia é que a monarquia é uma melhor forma de governo porque o cara decide melhor, né? Então, assim, essa ideia do rei filósofo foi uma ideia de sistema, né? Se fala de um sistema, ele falava de um sistema misto, que nunca aconteceu, que é combinar a monarquia com a democracia, que nunca aconteceu, seria um modelo que os romanos assumiram posteriormente no Senado e no Império. Mas ele previu isso e, basicamente, parecia que ele não acreditava nesse sistema misto, né? Que poderia ter um governo de monarquia e democracia ao mesmo tempo. Eu acho também seria inevitável. Esse é o nosso amigo Platão, né? E a sua visão, ela trouxe um divisor de águas para a gente, na questão da política, e Aristóteles, com a sua ideia de apolítica. E nessa visão mais clássica, que ele vai fazer das formas de governo, né? Ele também vai analisar a monarquia, a aristocracia, e vai chamar a democracia de politeia, que é o governo dos muitos, né? E ele faz uma coisa muito empírica, ele vai na cidade, pesquisa, vê como é que se organizava aquelas formas de governo, e ele tinha uma admiração muito grande pela aristocracia, né? O governo de um pequeno grupo, o governo do Aristóteles, aquele governo dos melhores, ele tinha essa visão positiva. Mas a ideia que ele tinha é que a política ela serve para a justiça. E aí a justiça tem uma tônica muito diferente que a gente tem hoje também. Mas a ideia da vida boa. A política existe para fazer a vida do cidadão feliz. Olha que legal, né? Enquanto Platão dizia que a Preta é uma cidade de toda felicidade, o Aristóteles diz, pega essa cidade de felicidade e faz a política. A política existe para fazer as pessoas felizes, uma vida melhor, um bem comum melhor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem características muito autoritárias, muito divisionistas desses dois autores, a gente tem características muito interessantes, que são características muito positivas para aquilo que a gente transformou em política, aquilo que a gente transformou em uma sociedade igualitária. Se não fosse os autores, a gente não teria conseguido fazer essa visão de uma sociedade igualitária. Então, assim, o Aristóteles vai dizer, bem, a gente precisa de uma ideia, de uma juventude fortalecida em virtudes. O que seria essa ideia da virtude? Do bom cidadão. Aquela virtude mesmo, tá, pessoal? De ética moral, de ética com a pessoa. Essa é a ideia de Aristóteles. A gente deveria educar os jovens para que eles tivessem ética moral, ética para governar para o bem comum, que eles não cedessem a interesses, sentimentos individuais, que é mal visto. Tá? Na política antiga,
quem pensa no bem privado, pessoal, é mal visto. Ele não fica na política, porque você tem que pensar no interesse de todos. E aí que vem a ideia do bom cidadão e do bom governante, tá? Nosso amigo aí, Aristóteles, né? Que é uma visão mais empírica da coisa, mas eu tenho também a visão em Roma, né? Eu tenho outros autores em Roma que vão discutir, só não vou discutir isso com vocês, mas em Roma eu tenho visões também muito interessantes, só que as formas de governo são diferentes. A república é aquele modelo do Senado, né, que você já ouviu falar em filmes, ou alguém já deve falar para você, aquele modelo do Senado, você tem uma aristocracia, né, que domina, um monarca, ou nos primeiros anos da República você não tem monarca, você tem só o Senado e o triunvirato, 3 pessoas que governam, e depois disso você tem aliás, você tem antes a monarquia, Rômulo e Remo, a República, com essa visão do Senado, e o Império, que vai continuar com o Senado, que é o governo misto. Então, essa ideia do republicano, essa ideia da cidadania, é um fator de privilégio, mas o rei, o imperador, que é um republicano, ele tem que ser republicano, ele tem que pensar no bem comum de todos os cidadãos. Então, não importa que classe de cidadão você é, se você é mais pobre, mais rico, ele tem que pensar em você. Por isso que várias políticas públicas, entre aspas, né, é um termo que eu não deveria usar, mas estou usando só para exemplificar, essas políticas, por exemplo, são feitas para o bem comum. Então, na verdade, a ideia é que esse cidadão ele faz parte da vida de Roma, ela é muito poderosa, ela é muito forte. E esse cidadão ele pode um dia, até plebe, tá? A gente chama de plebe, esse termo plebe, plebeu, vem daquela época que era o mais pobre, ele pode almejar um cargo público algum dia. Parece estranho, como esse mais pobre, onde ele não tem dinheiro para investir na política, ele pode um dia almejar o cargo público. Por causa das rebeliões populares. Eles conseguiram um cargo público, cargos públicos, até de triunvirato, inclusive, né? Então, a ideia da virtude, que Maquiavel vai buscar depois, essa ideia do espírito público. Eu já vi alguns políticos falando, olha, falta espírito público na nossa sociedade. E realmente, pensar nas coisas públicas, pensar nesse espírito público, pensar na ideia que o bem comum está acima dos interesses particulares, isso falta na nossa política. Então, quando eu pego o Cícero Polígono, pego Tito Livre, que fala da história de Roma, a gente vai ver esses conceitos do espírito público, do bem comum, da virtude. Essa ideia da virtude, que está lá nos gregos também, educar para a virtude, que se educava também o jovem romano para a virtude, ela desaparece por um tempo no feudalismo, mas volta depois. E, basicamente, o Maquiavel retoma essa ideia da virtude, ou virtude, que vai ser esses princípios básicos e éticos para ser um bom cidadão, um bom governante, tá? Esse é o modelo do Senado romano. Aí, reparem bem, e aí vocês podem reparar com muito vigor, que esses caras aqui estão sentados. Cada um deles não é que existe um maior, tá, pessoal? E aquele que está falando lá no centro é o cara maior. Não. A ideia central que se tem, nesse modelo de república ou de senado, é que cada um deles possam falar uma vez. Por isso, central. O círculo existe para quê? Para dizer que todos são iguais. O círculo existe para isso. Claro que todos são iguais, todos são aristocratas, né? Então, todos são da mesma classe social, e você vai ter um ou outro, um ou dois, que vai ser das classes mais populares. Mas eles são todos iguais. Aí que vem a ideia de príncipes. De onde surge esse termo príncipes? Essa palavra surge, na verdade, quando há uma transição da república para o império. O primeiro imperador romano foi o filho adotivo de Júlio César, Otávio Augusto. Ele recebeu o título de príncipes, primeiro cidadão romano. Então, esse imperador, esse primeiro, ele era o igual, ele era um senador igual. A diferença dele ser um senador igual, ele é que era o primeiro entre todos, né? Mas esse princípio da igualdade, ele é muito próximo. Então, esse modelo é um modelo misto, ele não exatamente vai sobreviver à Idade Média, ele não vai sobreviver. Quando vier a decadência na Idade Média, que eu vou explicar com mais detalhes essa decadência do Império Romano para o feudalismo, muita coisa vai ser deixada para trás. Exemplo, né? Essa ideia do igual vai ser deixado para trás.
E aí que eu vou me situar, né, não estranho quando eu for buscar nas referências bíblicas essa justificação também do monarca da Idade Média, como na justificação de Platão, como na justificação de Constantino, o primeiro romano, ou monarca romano cristão. Há todo um sistema, tá? Não pense que a religião está afastada da política. Muito pelo contrário, eles estão muito próximos, né? Tanto que os romanos, quando iam fazer uma sessão, eles faziam antes um ritual religioso antes de fazer uma sessão política, tá? Então não pense que estão afastados, não, eles estão próximos, eles são muito próximos, muito evidentes. Quando vier Constantino, isso eu vou explicar mais tarde para vocês, Constantino vai se adaptar ao cristianismo ali em 400, em 300, mais ou menos no ano 300, vai se adaptar ao cristianismo e vai colocar como religião oficial. Só que ele vai usar, principalmente o filho dele, Constâncio II, ele vai usar de elementos religiosos lá da Basileia, aquele rei que tem poderes mágicos, e vai introduzir aí o cristianismo. Então, esse rei romano, esse monarca romano, ele é um monarca romano, mas que é um eleito por Deus. E aí toda a mudança para a Idade Média vai acontecer. Temos pensador na Idade Média? Temos. Né? Agostinho, Marcílio de Pádua, temos o Guilherme de Ockham, no caso eu não vou passar por todos eles, tá? Temos Dante Alighieri, que não escreveu somente a Divina Comédia, mas escreveu da Monarquia também. Todos esses caras, eles vão fazer parte, vão justificar, e claro que vão se usar os rituais, as justificativas religiosas da Bíblia, né, para justificar o poder do rei. Lembre, Platão dizia que a melhor forma de governo é a monarquia. E a monarquia viu de 5.000 anos até a Revolução Francesa. Então, a monarquia foi o sistema que mais perdurou na história da humanidade. A democracia em relação à monarquia é muito novinha. Ela surge ali em 1666 com a Revolução Inglesa. E ela perdura, quer dizer, a democracia não, ali perdura um modelo mais democrático e vai se aperfeiçoando até chegar ao que a gente tem hoje. Mas ela é muito novinha em relação à monarquia. Você passa por vários modelos de monarquia até chegar ao elemento que a gente tem hoje. Temos monarquia? Hoje temos. A Espanha é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo, o Japão é um exemplo, mas são monarquias parlamentares. Não existe mais o rei forte, absoluto e único. São monarquias onde você tem um sistema misto, onde você tem um corpo de cidadãos, que é a democracia, que seria aí o demos, e você tem um sistema de um rei. O parlamentarismo significaria esse poder do demos do povo. Mas você tem um rei que governa mais o reino, entendeu? Então você tem todo um modelo novo que vai, um modelo antigo que vai se refortalecendo, entendeu? Pessoal, dúvidas? Vou parar de gravar aqui.